Olá, bem-vindos a mais uma edição da Cabra News. Aqui você encontra, resumidamente, as notícias mais relevantes do Brasil e dos Estados Unidos. Daylight Saving Time e o horário de verão. No último domingo, dia 3 de novembro, todos os relógios nos Estados Unidos foram adiantados em 1 hora com o fim do Daylight Saving Time. Então, chegou novamente aquela época de anoitecer mais cedo por aqui. Já o Brasil teve o horário de verão cancelado. Em abril desse ano, o governo anunciou que não haveria horário de verão em 2019. O horário de verão ele tem como principal objetivo o melhor aproveitamento da luz natural por conta de se adiantar o relógio nessa 1 hora. E com isso tem uma consequente redução no consumo de energia no início da noite, horário que sempre se registrou o pico de consumo. Você lembra da época do apagão? Então, nos últimos anos, o padrão de consumo do país mudou. As lâmpadas incandescentes foram substituídas por lâmpadas mais eficientes e o horário de pico de energia se deslocou do início da noite para o meio da tarde, por volta das 3 horas, devido a um aumento expressivo do uso do ar-condicionado. De acordo com o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, o governo fez uma pesquisa que mostrou que 53% dos entrevistados pediram o fim do horário de verão. Eu não sei quem foram os entrevistados, mas eu não fui. Eu amo o horário de verão e, por mim, a gente podia adotar essa medida para sempre. E vocês gostam? Então me conta e deixa aqui um comentário para mim. O Aeroporto Internacional de Los Angeles, após uma semana caótica, vai expandir a área de embarque de passageiros de táxi, Uber e Lyft. Mudança sempre gera uma confusão no início, né? E foi o que aconteceu nessa semana no Aeroporto Internacional de Los Angeles, o LAX, o que é simplesmente o aeroporto mais movimentado do país. Bom, o aeroporto proibiu o embarque dos passageiros de Uber, Lyft e de táxi na calçada e as transferiu para uma nova área chamada de LA Exit. Os viajantes que chegam pelo LAX agora têm que pegar um ônibus, o shuttle, ou então ir a pé até essa nova área de embarque. O lançamento desse sistema foi difícil, tiveram ônibus lotados e o tempo de espera foi muito longo, principalmente nos horários de pico. Após dias de reclamações, as autoridades anunciaram que para melhorar esse sistema, o aeroporto vai aumentar significativamente o novo estacionamento reservado para o Uber, Lyft e táxi, agilizando o trâmite para quem desembarcou no LAX e para quem vai embarcar, pois na primeira noite que essa medida de mover o Uber, o Lyft e o táxi foi adotada, as autoridades já observaram uma melhoria significativa no tráfego na área do terminal e nas entradas vizinhas também do aeroporto. Quem usa o LAX sabe que o trânsito ali fica impossível. Tem que se programar para chegar umas 4 horas antes do voo, porque pelo menos 1 hora e meia você perde ali naquela reta do aeroporto, né? E o motivo desse sistema ser implementado agora é para antecipar um aumento nas viagens e também por causa da construção de 2 projetos. Um deles é a construção de um trem. E esses projetos eles vão fechar o meio-fio e parte da pista. Então esse sistema vai permanecer em vigor até o LAX concluir a construção do trem elevado, que já existe em vários outros aeroportos, né? Conhecido como People Mover, e está programado para abrir em 2023. Ele vai chegar a cada 2 minutos e vai levar os passageiros entre os terminais, até a estação de aluguel de carros, até um centro de transporte terrestre e também até uma estação de metrô. Boa notícia, né? Moedas causam risco ambiental às cataratas do Iguaçu. Sabe aquela superstição de jogar uma moedinha na água para fazer um pedido ou para ter sorte? Então, gente, está na hora de acabar com isso. O Jornal Nacional mostrou essa semana uma matéria falando sobre a quantidade de moedas que foram encontradas nas cataratas do Iguaçu. A baixa vazão evidenciou esse problema que é provocado pelos turistas, sobretudo pelos brasileiros. Com o nível da água super baixo e os paredões de pedra à mostra, foi possível ver milhares de moedas jogadas na água, lembrando que é proibido. E o motivo é que os metais pesados dessas moedas, como níquel e cobre, elas se dissolvem com o tempo e contaminam a água. Além disso, quem sofre também são os animais, né? Os peixes e as aves aquáticas, elas confundem a moeda com suas presas por causa do brilho. A equipe do Parque Nacional de Iguaçu já retirou 329 quilos de moeda, a maioria moedas brasileiras, seguidos por pesos argentinos e guaranis paraguaios. Foram encontradas moedas de vários outros países e muitas fora de circulação há décadas. Foram recolhidos R$14 mil em moedas brasileiras e esse valor vai ser destinado a um dos 14 municípios às margens do Parque Nacional do Iguaçu. As outras vão ser recicladas. E falando em meio ambiente e contaminação de água, só um update sobre o vazamento de óleo no Nordeste. Segundo a Marinha, as investigações feitas em conjunto com a Polícia Federal
com o apoio de instituições nacionais e estrangeiras, identificou 30 navios-tanque de várias nacionalidades que navegaram próximo à costa brasileira, na região onde o óleo pode ter se espalhado. Segundo o Centro de Hidrografia da Marinha, esse ponto inicial fica a cerca de 733 quilômetros a leste do estado da Paraíba. Dos 30 navios-tanque sob investigação, o Bobulina é apontado como principal suspeito pelo provável derramamento de óleo. Os investigadores afirmam que após carregar petróleo bruto na Venezuela, a embarcação grega contornou a costa nordestina brasileira e seguiu viagem rumo a Singapura e a Malásia, onde teria transferido parte do material para outro navio. Mas até agora é só suspeita, nada de concreto. Relatório confirma que o muro de Trump não é tão impenetrável quanto o governo pensava. De acordo com o jornal Axios USA, no mês passado, o presidente Donald Trump foi a San Diego e declarou que as partes novas no muro da fronteira entre Estados Unidos e México são praticamente impenetráveis. Mas parece que a história não é bem essa. Os traficantes e os coiotes, que são as pessoas que organizam as travessias ilegais pela fronteira, eles têm usado serras elétricas manuais para cortar esse aço e o concreto da barreira. Essa informação foi repassada por agentes de imigração ao jornal The Washington Post, que preparou um relatório sobre o assunto. O que acontece é o seguinte: assim que a violação é detectada, a equipe de soldagem é acionada imediatamente para consertar esse buraco. Os criminosos, eles conseguem abrir um espaço nos postes de amarração do muro, que tem até 9 metros de altura, em minutos. Então o que eles fazem? As partes cortadas são recolocadas no local original para parecer que o serviço de reparação foi feito. E aí eles usam a mesma abertura várias vezes. O Trump disse que ele não tinha ouvido relatos sobre essas violações, mas admitiu que não está surpreso. Eu também não. Surpresa eu fiquei quando criminosos tentaram roubar uma caixa d'água de 30 metros de altura e 22 toneladas durante o dia no Rio de Janeiro, em julho passado. Lula solto. Por 6 votos a 5, o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira, dia 7, derrubar a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância, alterando o entendimento adotado desde 2016. A decisão beneficiou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pode beneficiar cerca de outros 5 mil presos se não estiverem detidos preventivamente por outro motivo. O juiz federal de Curitiba, Danilo Pereira Júnior, atendeu ao pedido de defesa do ex-presidente e determinou nesta sexta-feira, dia 8, que ele seja solto. Com essa decisão, Lula vai deixar a cadeia após 580 dias preso. Ele cumpria a pena no processo de Operação Lava Jato, referente ao triplex no Guarujá, no qual ele foi condenado a 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão pelo STF. Começou o Mundial de Atletismo Paralímpico em Dubai. A delegação brasileira conta com 43 atletas e essa é a maior na história do país em 9 edições do Mundial de Atletismo Paralímpico. O objetivo é superar o recorde de 40 medalhas conquistadas em 2003, quando o Brasil ficou em 4º lugar, e vagas para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Falando em esporte, para você que gosta de futebol, a partir da semana que vem tem novidade por aqui.